Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, no verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, assim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito comum vermos na sociedade de hoje a propagação de ideias, a propagação de sensações, a disseminação do engodo que leva muitas pessoas, além de serem enganadas e a frustrações, levam pessoas também à morte. O terrível é observarmos que tudo isso é romantizado por meio do entretenimento, tudo isso é romantizado às vezes em literatura, e as pessoas são levadas por isso, porque as pessoas jamais imaginam, por estar longe da palavra de Deus, que nós somos criaturas eternas. Nós temos uma data de concepção e daí não existe mais fim à nossa existência. E cabe muitas vezes às religiões explicar aonde se passa a eternidade e onde vai se repousar ou vivenciar uma eternidade. A palavra de Deus é bem clara e não nos deixa às cegas acerca deste assunto, quando ali o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, ele nos ensina pela parábola do rico e Lázaro que existe um destino para as almas, mostrando que Lázaro, que significa em seu nome o Senhor é o meu socorro, quando ele falece, ele que viveu uma vida de abstenções, viveu uma luta de enfermidades, uma vida de miséria, de pobreza, mas ele era rico da presença de Deus em seu coração. Quando ele faleceu, por conta assim de suas enfermidades e da sua fome, ele foi levado ao paraíso e ali havia refrigério e ali havia paz eterna. E o outro rico que viveu uma vida de muito glamour, de muita pujança, viveu uma vida como esbanjador, com aduladores e muita fartura. Quando ele morreu uma vida distante de Deus, também passaria uma eternidade distante de Deus agora, num local de chama, de tormento, num local de ranger de dentes, onde os vermes que consomem os corpos ali não morrem. É um local de tormento eterno, e dali um grande abismo separa, e dali não tem mais escapatória, pois a eternidade não pode ser cronometrada pelo tempo, é um tempo incronometrável, e ali a pessoa passa a eternidade. Quão terrível é ver o engodo que muitas vezes, o entretenimento, os filmes, os romances, eles fazem questão de romantizar a questão do engodo para que aquilo fique mais aceitável, e as pessoas vão consumindo. Vejo até mesmo nas revistas em quadrinhos alguns personagens criados por um suposto mago, que eu não vou citar o nome. É uma pessoa razoavelmente boa, um policial razoavelmente bom,
na sociedade, aqui na face da terra, e quando ele morre, ele vai para o inferno, mas retorna com uma missão do inferno na terra, um falso messias satânico que faz a bondade, né? E é bonzinho. E é assim que Satanás vai levando em todas as categorias, em todas as faixas de idade, as pessoas ao engodo. E tentam, algumas pessoas às vezes tentam acreditar que estão no caminho certo, porque fazem a bondade, praticam boas obras. E mais uma vez, a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que ninguém vai ser tornado justo, ninguém será justificado pelas boas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Diante da eminente e da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá como juízo, virá como uma ameaça terrível aos que praticam a maldade, nós temos que estar preparados. E olhando para esse dia, hoje aqui no Brasil, capital de São Paulo, está um dia lindíssimo, os raios do sol aqui, vocês não podem visualizar isso, vocês que nos assistem pela plataforma do YouTube, mas eu posso visualizar, né, os raios do sol atingindo ali a vegetação, pois é um canteiro ecológico aqui, a Avenida Riacho dos Machados, e é um visual muito bonito dos raios do sol atingindo algumas das vegetações aqui. Então eu vejo isso como algo a glorificar o nosso Deus, a sabedoria da criação na fauna e na flora, observando os pássaros se alimentando na beira do rio. Tudo isso me traz alegria em pregar a palavra nesse domingo pela manhã. A primeira consciência que eu tenho é de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou num domingo, primeiro dia da semana, pela manhã. E o segundo motivo, eu vejo que eu estou respirando, eu vejo toda a infraestrutura, toda a base de sustentação material que eu tenho ao meu redor, que é um sinal da provisão de Deus. E eu confirmo a existência desse Deus também por esse sinal que eu acabei de dizer, o cuidado que Deus tem com toda a terra nesta manhã. Eu não sei como é que você está neste exato momento, ou talvez algum conhecido seu, talvez não tenha acordado uma manhã de domingo com tanta alegria, talvez sofrendo a injustiça, talvez sofrendo por conta de uma traição, de uma dor, ou por consequência mesmo de alguma escolha errada que você fez, e as consequências estão vindo, estão trazendo tristeza e amargura ao teu coração. Eu te falo que nessa manhã, assim como o Senhor Jesus Cristo trouxe a esperança para nós que cremos na sua palavra, pois Ele afirmou, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. Isso nos traz esperança. Você não faz ideia a importância de você, a necessidade urgente de você aceitar essa palavra. Quando você permitir que essa palavra verdadeiramente seja introduzida na sua consciência, você perceberá que essa verdade vai libertar, vai romper com as cadeias, porque, como disse, o mundo está cheio de romantização. Os pecados hoje estão sendo tratados como doença, passíveis de ser tratados por homens, e homem algum pode tratar doenças. Eles trazem algumas formas paliativas, alguns remédios. Digo isso porque eu tenho uma sobrinha que é médica, eu estava com um problema respiratório terrível. Aí ela falou, não consome esse medicamento não, consome esse aqui. Rapaz, que remédio milagroso. Brincadeiras à parte, os homens não podem tratar muitas doenças da alma, e muitas pessoas dão fim à sua vida por acreditar que não existe esperança, às vezes até cantada em refrão de música, solução, eliminação da vida. Não posso nem usar a palavra. Veja que ponto está chegando o mundo, né? Então, somente o Senhor Jesus Cristo, Ele pode trazer essa esperança. Estava vendo no Instagram hoje pela manhã, no Congo, mais uma nação ali onde muitos dos nossos irmãos cristãos estão sendo eliminados. E algo de maravilhoso, eles estão sendo eliminados, eles estão filmando
a sua própria eliminação. Muitos dos irmãos ali filmando a eliminação, outros filmando e trazendo aquilo como um troféu. Mas algo de maravilhoso e que glorifica o Senhor Jesus Cristo até na morte, na eliminação. Aqueles cristãos estão glorificando ao Senhor Jesus Cristo, com partes do corpo já completamente queimadas. Eles continuam glorificando e invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? A crença de que vão ressuscitar num reino imperecível, num reino incorruptível. E esta afirmação, que é verdade plena, absoluta, que não pode ser contestada, que eu quero que seja introduzida na tua consciência para trazer libertação, para trazer consciência de liberdade, para trazer consciência de eternidade. Quando você, como aqueles que estão sofrendo lá no Congo, no Sudão, na Nigéria, perecem glorificando ao Senhor Jesus Cristo, traz a ênfase, denota que nós cremos num reino eterno que não pode ser comparado com esse reino jaz do maligno. Eis que vem o príncipe deste século e nada tem a ver comigo. Ele já ocupou as instituições, já dominou grande parte das instituições, grande parte até mesmo de algumas denominações que se dizem cristãs. Mas uma coisa é bem certa: o Senhor Jesus Cristo, se Ele estiver verdadeiramente na tua vida, se você confessar Ele com a sua boca e verdadeiramente crer, você ressuscitará dentre os mortos. Ele quer te ajudar, porque o Senhor Jesus Cristo é médico dos médicos. Ele quer te ajudar porque Ele é sumo advogado. Ele quer te ajudar porque Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do engodo, as obras de Satanás. Glorificado seja o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Senhor Jesus Cristo, queremos te glorificar, queremos te exaltar. Manifesta o teu poder em nosso interior. Senhor Jesus Cristo, visita, Pai Santo, com cura, visita com a tua manifestação. Repreendei todo o mal, toda ação das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade física, emocional, espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja dissolução dessa enfermidade. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Repele todo o mal agora, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de amor, Deus de poder, ilumina, orienta, Pai Santo, quebra as cadeias nas consciências, tudo que mantém cativo as pessoas, que agora neste momento essas cadeias sejam cumpridas, sejam rompidas, que as amarras do diabo sejam agora rompidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o inimigo perca força agora, pelo poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É chegado a vós o reino dos céus, que haja salvação e a confissão de toda a boca, de todo lábio, de todo o coração, que Jesus Cristo é o Senhor. E assim, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.